Saudações, meus amigos, meus amados haters. Vai começar mais um QAPSP. Eu e a Suzana Duval aqui, trazendo para você entrevistas interessantes. Aqui a gente fala de tudo, de todos, de qualquer assunto e sempre você vai ter um raciocínio inteligente e inesperado. E hoje a gente vai ter um convidado diferente, hein, Suzana? Hoje um tema importante, hein? A gente vai falar de uma coisa que é essencial para o Brasil hoje, contagem pública de voto. Que troço é esse? Nosso convidado de hoje, quem é você, meu caro? Felipe Jimenez, advogado. Opa, então vai ser um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Vai ser uma alegria falar desse assunto, que é um assunto que o sistema de poder no Brasil nos proibiu de falar dele. Por isso que nós vamos falar dele aqui no nosso programa. Exatamente por isso. É censurado, o algoritmo censor da internet, quando você bota esse assunto, ele vai lá, aperta o botão, você não consegue ter engajamento, ninguém assiste você, tem ordens superiores para interditar o debate sobre esse assunto. Por que a contagem pública de voto é tão fundamental e tão difícil de entrar na cabeça do político brasileiro? Serrão, a gente está há 28 anos, quase 3 décadas, discutindo o assunto errado, presos numa falácia, na falácia do espantalho. Quando se debate o instrumento, ignora-se o ato. E tudo que diz respeito à nossa cidadania, à democracia e aos atos dos agentes públicos de cada um dos poderes, tudo isso é matéria da ciência do direito. Isso. E nós estamos há 28 anos tentando resolver um problema jurídico com argumentos de informática. Uma coisa não bate, um santo não bate com a outra, né? O artigo 37 da Constituição mataria isso aí de uma moleza, né? Facinho. Pois é, nessa paralaxe cognitiva não se olha para os princípios, que são, na essência, princípio o quê? O início, o fundamento da democracia, da república, é aquilo que sustenta, são as colunas do prédio. E o artigo 37 prevê 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o princípio da publicidade é a questão. Publicidade é a capacidade do ato do agente público estar no domínio cognitivo do povo. Porque publicidade é tornar público. Público significa do povo. O ato deve ser do povo, mas não é possível colocar um ato numa gaveta ou no bolso. Um ato se coloca na compreensão. Portanto, o princípio da publicidade determina que os atos dos agentes públicos devem estar na compreensão do povo. Evidente que o direito, quando define alguma regra, ele estabelece a regra tendo em vista o homem médio. Isso. É uma expressão do direito que significa não é o gênio e não é o imbecil, é o homem médio. E aí todo mundo, em tese, vai poder entender com mais facilidade. Todos aqueles que estão num nível médio de entendimento devem ter a compreensão do ato praticado pelo agente público. Senão, o ato está violando um princípio, um fundamento da democracia, que é o princípio da publicidade. Legal. Então, nessa história da contagem pública de voto, qual é o fundamento fundamental que tem que ser entendido? Nós temos que voltar lá para a Ágora grega e olhar para o momento ali, por volta do ano 500 a.C., quando os gregos atenienses, segundo a história, criam um regime político de poder do povo. Porque o que se conhecia até então era um regime de poder de um só, monarquia, ou as aristocracia, aristos, melhores, arquê, poder dos melhores. De poucos, né? Óligos é poucos. Oligarquia. Óligos. A oligarquia é uma degeneração da aristocracia. E os gregos, então, decidiram que criariam um regime político de administração da polis, porque as cidades gregas eram cidades-estados. Então, os atenienses decidem que criariam ali um regime de administração do interesse comum, conduzido pela vontade do povo. E aí surge a democracia, demos kratos, poder ou domínio do povo. E há um método. Porque o que é o povo? Pessoas livres, inclusive na Grécia votavam pessoas livres. Em Esparta dizem que mulheres votavam. Mas era importante para o grego que aquele que vota fosse livre para fazer compromisso. E As mulheres em Esparta eram verdadeiras guerreiras também, né?
Pois é. Talvez por isso, né, deixassem Talvez por elas isso votarem. fossem Ou elas consideradas conquistaram, cidadãs. elas conquistaram a cidadania delas na base da porrada. Talvez. É importante a gente, já de plano, esclarecer uma falsa analogia que existe entre sufrágio e voto. Essas palavras estão na raiz da nossa língua, né? Nossa língua, a última flor do Lácio, onde nasce o latim. No latim, sufrágio é subfragor, algo que se dá debaixo da autoridade do fragor. O fragor vem de um verbo latino, frangere, que tem um sentido de colisão de pedaços. Que pedaços? Metaforicamente, os votos. E voto tem uma outra carga semântica. Voto vem do latim vovere, que é compromisso. Voto é compromisso. Então, o indivíduo, diante da assembleia que delibera o destino comum, apresenta o seu compromisso, a sua posição. Por isso eu digo que no Brasil o voto não é obrigatório. Porque quando você ingressa na cabine de votação, você pode digitar branco ou nulo. Não há compromisso em branco e nulo. Portanto, você é obrigado a comparecer na cabine de votação. Você não é obrigado a votar. É verdade. Porque votar é estabelecer compromisso. Então, o sufrágio é o processo de deliberação, a relação jurídica que os atenienses construíram ali naquele primeiro momento na Ágora grega, e o voto é o objeto que parte do indivíduo para a assembleia que delibera. Uma reunião de condomínio é um sufrágio. É um sufrágio. Por que é dito universal? Também tem a ver com a raiz etimológica no latim. Universal, universo. Universo, uno versus. Versus é particípio passado do verbo vertere, transformar. O universo é transformado em um. Porque no dia de um sufrágio, seja no condomínio, seja numa nação, num país, vários indivíduos distintos ter uma decisão. Se organizam num universo de deliberação, num conjunto de deliberação. Então, eu e você, distintos que somos, por conta de nossas escolhas livres, formamos um universo, formamos um conjunto de deliberação. O sufrágio é necessariamente universal, porque ele implica numa congregação de pessoas deliberando seu interesse comum. É falsa, é mentirosa e maliciosa a proposta de que sufrágio seja o direito ao voto ou que sufrágio seja o voto. Não. Sufrágio é o processo. É a relação jurídica que nós, cidadãos, estabelecemos, e voto é o nosso compromisso apresentado na Assembleia. Agora, olha como é importante a gente retomar esses conceitos, né? Porque muitas vezes o voto, ele fica desvalorizado, né? As pessoas esquecem que isso é um compromisso, ou não sabem. Nem sabem. Muitas pessoas vendem, muitas pessoas não se preparam para o dia da votação. E como é interessante você estar retomando esses conceitos para a gente pensar a respeito, né? Quando os gregos criam esse regime de administração da polis, ou esse regime político, a ideia é, num universo de cidadãos livres, obviamente com escolhas diferentes, porque nós, seres humanos, pela capacidade racional e pela liberdade de escolha, somos diferentes. Eu faço escolhas diferentes. E eu me torno diferente em razão do exercício do meu pensamento, do meu livre-arbítrio. Então, eles tinham um problema. Precisamos tomar uma decisão que se aplique sobre todos. E precisamos conciliar vontades diferentes. Qual é o método? Aritmética. A vontade da maioria. A eleição, é importante entender, a eleição é a vontade majoritária. A escolha, o elegere. Escolher é estender a mão e pegar o fruto em um cesto. Você tem ali maçã, banana, laranja, abacate, você estende a mão e elege a banana. Ou seja, a eleição é um mecanismo de escolha. De escolha. Mas perceba, não é a vontade individual que faz a eleição, a escolha. É a vontade majoritária. Perceba que o sufrágio se dá com o fragor das vontades individuais, que são os voveres, os compromissos. O fragor permite apurar a vontade majoritária, que não é de ninguém, é da maioria. Democracia é essencialmente isso, vontade da maioria. Nós, no sufrágio, fazemos um pacto. Eu exercerei o direito do meu voto e me submeto à vontade majoritária. Por isso que, quando o ministro do STF disse que o papel deles
é combater a ditadura da maioria, na verdade o que ele está dizendo é: o meu papel é combater o povo. Porque democracia é um regime de poder do povo que se dá pela vontade majoritária. Se ele entende que a função dele é combater a vontade majoritária, ele está claramente dizendo: meu papel é combater o povo. E se a vontade majoritária não estiver de acordo com a dele e ele está combatendo, então temos aí um problema institucional gravíssimo. No livro Sereis como Deuses, uma obra que foi compilada e editada pela doutora Cláudia Piovesan, uma amiga do Ministério Público do Paraná, há vários artigos sobre os erros grosseiros de aplicação do direito da Corte Constitucional. E aí, o capítulo 3º trata dessa função que eles dizem ser uma função contra-majoritária. É excelente, recomendo o capítulo 3º da obra Ou seja, Sereis uma como Deuses. função contra a maioria. É isso que você tinha Praticamente é uma função Esse- contra a democracia. É Contra isso a que eu ia democracia, dizer, né? né? Porque se a democracia é o governo da maioria, né? Então seria contra a democracia. É. E assim, eu acho importante retomar esse conceito, porque as pessoas muitas vezes distorcem tanto o conceito de democracia como o conceito de república. Então, assim, é estranho quando a gente vê países que adotam o regime comunista adotarem o nome democrático. República Democrática, é sempre todas Sempre são, República né? Democrática. E sempre quando se refere a algo, tal coisa é republicano. Mas o que é republicano? Qual que é o sentido? Sempre querem dar uma conotação boa quando se coloca a palavra democracia e quando se coloca a palavra republicano. Né? Eu também sou do direito, formada em direito, fui advogada, e eu acho muito estranho, porque muitas vezes esses conceitos eles estão completamente desconexos do contexto e muitas vezes eles estão sendo colocados justamente, né, talvez com o propósito de confundir mesmo, de trazer uma visão, uma embalagem boa para algo que talvez não seja exatamente aquilo. E vem muito do que o Felipe Gimenez estava falando com a gente aqui do começo, né? Quando você não entende o fundamento, ferrou, porque você vai discutir o acessório e não o principal. A maior tecnologia humana é a palavra. Nós não teríamos competência ou meios de transmitir o conhecimento e receber o conhecimento se não tivéssemos domínio da palavra. A palavra é que nos separa dos seres irracionais. E aí, o truque diabólico está em justamente perverter o sentido das palavras, a nova língua, lá de 1984. Do Orwell, George Orwell. Então, há vários truques semânticos. O primeiro nós já enfrentamos aqui, que é a falsa analogia entre sufrágio e voto. Porque quando você pensa que sufrágio é o voto, ao votar você pensa que aconteceu o sufrágio. E o sufrágio só acontece no fragor dos votos. E o fragor dos votos, o processo de apuração dos votos é um ato de natureza administrativa. Não há nenhum espaço na ordem jurídica, num regime democrático, para que esse fragor se dê secretamente. Sim. Entenda. Fora dos olhos do povo. Do vere, né? Do vere. Da compreensão do povo. Do povo. Então, se você está numa democracia, num regime de domínio do povo, o povo tem que ter poder sobre o processo de apuração dos votos. É por isso que um país tão avançado como Israel põe o voto na matéria e apura publicamente. As urnas eletrônicas que usamos hoje são, na prática, o mesmo equipamento de 1990, da geração de 90. É equivalente à TV de tubo, os primeiros celulares, à internet de 1995. Por quê? Porque a arte da tal urna eletrônica evoluiu para a segunda e para a terceira geração. E o conceito técnico da terceira geração é a custódia material do voto. E aí eu quero falar sobre isso. Por que da custódia material do voto? A razão não é folclórica, a razão não é cultural. Eu ouvi um parlamentar dizer certa vez que as pessoas gostam de papel. Não, não é um cardápio. Há uma razão jurídica para que se dê ao voto corpo concreto. E tem a ver com a cláusula mal escrita do chamado voto direto. Então posso prosseguir? Pode, Claro. tem que explicar isso aí direitinho. O direito, ele... Ou seja, só para deixar claro, para quem está vendo a gente, o voto tem que ser materializado, ponto. tem que ter corpo. Tem que ter corpo. Concreto Tá. significa aquilo que adquiriu corpo, Tá. etimologicamente. No étimo, na origem, concreto é Por aquilo isso que adquiriu Goethe corpo. disse que a verdade é concreta.
Deve ter sido por isso. Deve ser. O alemão não era bobo, As normas de direito, elas não lhe entregam o sentido pela simples leitura. Toda norma deve ser entendida dentro de um sistema e com um bem jurídico que ela abarca, que ela protege. Essas duas, é o mínimo que se deve fazer ao ler uma norma, essas duas formas de interpretação, de hermenêutica, de exegese, são sistemática e teleológica. Na sistemática, eu extraio da norma um sentido, e esse sentido que eu extraio, porque interpretar é extrair aquilo que está entremeado. Sabe aquela gordurinha da picanha? Uhum. Né? Quando você diz assim que está... Agora me fugiu o termo lá do churrasco, mas a carne boa, que você olha que tem aquela gordura entremeada. Interpretar é extrair o que está entremeado. Então, quando você quer extrair o que está entremeado na norma, você tem que extrair algo que seja compatível com o resto da ordem jurídica. Porque muitas vezes o legislador escreve mal. O Congresso Nacional é uma plantação de tiriricas. Sim, de analfabetos políticos e funcionais também. Muitos. E aí eles escrevem a lei. Então, o operador do direito, você, advogada, o juiz, o promotor, o defensor público ou até o amador, o amante do direito, tem que extrair daquilo que está escrito um sentido. E esse sentido deve ser compatível com toda a ordem jurídica. Não há antagonismo entre Código Penal, Código Civil, Constituição e etc. Tudo deve fazer um sentido dentro de um sistema. O que é um sistema? Um conjunto de elementos diferentes que funcionam em harmonia, porque funcionar é cumprir uma função. Nós vimos agora há pouco uma mesa feita em cima de um motor de um carro. Isso. O motor de um carro tem pistões, bielas, virabrequim, comando de válvulas, bloco, vários componentes diferentes que, apesar de diferentes, funcionam em harmonia e cumprem a função de entregar a força motriz. A ordem jurídica é assim. Você tem várias normas de nichos diferentes e elas funcionam em harmonia. Elas cumprem a função de manter o bem viver de um povo dentro de uma polis. Aí você lê, um tiririca escreveu na Constituição em 88, voto secreto. Ele está adjetivando o ser voto. E o que seria o voto? A minha vontade que ganha uma existência fora de mim. Seja por que meio for. Essa vontade que ganha existência fora de mim permanece. Eu fui votar 8 da manhã. O meu voto fica guardado em algum lugar, em alguma forma, em algum meio, e no final do dia ele deve ser contado, não deve? Sim, tem que ser apurado. Não existe uma previsão na ordem jurídica de que o meu voto deve ser contado? Mas então ele deve ser conhecido? Ele nasce para ser conhecido? Como ele é secreto? Ele nasce para ser público. Ele nasce para ser público, não é o voto que é secreto. Então, do texto que o Tiririca escreveu, o voto secreto, eu devo entender que algo é secreto, mas não o voto. É o ato de votar. E aí já bagunçou, já começa a primeira tragédia no fundo do mar. Né? Perceba, o ato de votar é uma coisa, o voto é o resultado, é o fruto do ato de votar. É o ato de votar que é secreto. E aí, quando eu faço a interpretação teleológica de televisão, de alcance, né? Visão à distância, eu penso que a norma, como se tivesse braços, como uma mãe que estende os braços para pegar o seu bebê e albergá-lo, né? Abraçá-lo, protegê-lo, a norma estende a mão para proteger algum direito. Por exemplo, a policial conhece o Código Penal, artigo 121, que diz matar alguém pena 30 anos. Qual é o bem jurídico? Não está escrito ali. Mas você facilmente entende que é a vida humana. É a vida. A vida humana, porque se você matar um cavalo não é homicídio. E o 121 é a figura penal do homicídio. Veja, quando você entende que aquilo está escrito ali para proteger a vida humana, você está fazendo a interpretação teleológica. Você está buscando a causa final da norma. Veja, não é a vontade do legislador, é a vontade da norma, a mens legis. Então você olha para a cláusula dita voto secreto, mal escrita, e você extrai aquilo que está entremeado nela. O que de fato é secreto? O ato de votar. E por quê? O que se protege ali? A minha liberdade de escolha. Ao votar de forma privativa, exerço livremente o meu volere, o meu voto, o sem meu compromisso. ninguém saber necessariamente em quem eu estou votando.
Perceba a diferença que faz poder afirmar a plenos pulmões: o voto não é secreto. É o ato olha de só. votar apenas. Não, e o ato de votar é secreto para proteger de interferências, né? Sim, Então, de votos de pressões. cabresto, esse tipo de situação. Mas não para que o processo legislativo, o processo de apuração seja secreto, né? Muito pelo contrário. Enquanto a privacidade protege a tua escolha, só a publicidade protege a democracia. Porque ao estar no domínio cognitivo do povo, o povo tem a segurança daquilo que o agente público está fazendo. Isso. Se o povo não tem domínio sobre aquilo que o agente público está fazendo, não há um regime de domínio do povo. Quando se estabeleceu o voto eletrônico em 96, o que se fez foi mudar o regime. Não é frase de efeito. Em 96 se estabeleceu um regime político de poder de poucos, daqueles que podem saber e dominar a apuração da vontade majoritária. Entendam o sentido de apuração. Pensa num garimpeiro lá na beira de um córrego na Amazônia que pega uma porção de terra, coloca na bateia, joga mercúrio e faz o movimento até que surja a porção do ouro. Ele está apurando aquela porção de Isso. terra. O fragor é isso. O conjunto de vontades individuais é apurado e quem apura produz a vontade majoritária. Portanto, quem faz a apuração faz a eleição. Sim. E a apuração, por isso, tem que ser pública, porque senão ela perde a legitimidade. Se não é o povo que dela. faz a apuração, então o regime não é de domínio do povo. Eu pergunto, qual cidadão brasileiro é testemunha da apuração dos votos há 28 anos? Ninguém, porque não tem como. Como é que o sistema é dentro da informática, da caixa preta? Agora vamos Ah, à razão da matéria no voto. Por que países tão e avançados... vamos lá, só fazer o parênteses aqui, para ninguém achar que a gente está dizendo que a urna eletrônica comete desonestidade. Ninguém está falando ninguém disse isso. nada disso aqui. Nós estamos falando de A gente princípios. está dizendo que o princípio está incorreto aplicado ao Brasil, que se pressupõe democrático, que se pressupõe obedecendo ao artigo 37 da Constituição. É só isso para não ficar dúvida. O que nós estamos fazendo aqui é uma hermenêutica das regras que estão na Constituição Federal. Será que podemos ainda dizer daquilo que está na Constituição Federal? Isso é o mínimo, né? O mínimo. É o mínimo. Que o algoritmo, o sensor, permita. Eu nunca falo de adulteração. Porque, para dizer, nós temos aqui duas garrafas de água idênticas, digamos que ambas estivessem cheias. Ou até digamos que sejam essas mesmas, uma pela metade e a outra cheia. Digamos que essa seja a minha vontade, o meu volvere, e isto aqui seja o registro. O meu voto foi metade. O sistema registrou Inteiro, todo. inteiro. Para que você possa dizer que isto aqui é uma adulteração disto, você precisa do paradigma. Só que o paradigma só existe na minha consciência. Quando ele se dá no mundo dos elétrons, ele é volátil. Porque corrente elétrica é necessariamente movimento. Essas lâmpadas aqui, elas parecem acesas, elas não estão acesas. Elas estão acendendo e apagando numa frequência de 60 vezes por segundo, 60 Hz. Nós vemos elas acesas, mas o certo, se nós fôssemos robôs, nós diríamos elas estão apagando e acendendo a uma 60 velocidade. vezes 60 por vezes. minuto. Então, veja, corrente elétrica é movimento, é ser e não ser, ser e não ser, ser e não ser. Do ponto de vista metafísico, corrente elétrica é potência. É o rio de Heráclito, que disse que um homem não pode banhar-se 2 vezes num rio. Porque na segunda vez ele será outro e o rio será outro. Isso. Corrente elétrica é isso. É um passar de elétrons. Por isso é apenas potência. Por isso que equipamentos eletrônicos, essa televisão, uma caixa de som da JBL, eu sou apaixonado pelas caixas da JBL, se qualificam por potência, possibilidade de ser. E na metafísica, o que é o ato. Aquilo que é e não pode não ser. Ora, se a minha vontade, que saiu da minha consciência, foi para o mundo virtual
potencial fugaz dos elétrons e você só tem um registro, você jamais poderá dizer que isto é adulteração de alguma coisa que você não tem para comparar. Não tem como. A doutora é policial, ela entende uma perícia. Eu não posso dizer que isso aqui é a fraude de outra coisa se eu não tenho o paradigma. E o paradigma, a única pessoa que conhece é o votante, mas nem ele pode prová-lo. Não vai. Então, se houve um crime, é um crime perfeito. Não tem solução. Jamais haverá prova do crime, porque o voto não existe. Porque voto é um objeto do direito. Se ele não atende os requisitos do direito, especialmente do direito constitucional, ele não é, no sentido de ser. E aí vem a questão da cláusula do chamado voto direto, também mal escrita por algum tiririca lá em 1988. Perceba, não existe um ser direto. Você não pode dizer que este boneco aqui do... Como é o nome dele? É o Mandalorian. Você não pode dizer que esse personagem, o Mandalorian, esse boneco, é direto. Você não pode dizer que esse microfone é direto, que esta mesa é direta, que esta televisão é direta, que esta poltrona é direta. O ser em si não é direto, porque direto é um adjetivo que predica relação. Quando eu digo saí de São Paulo e fui direto para o Rio, eu estou dizendo que não parei em lugar nenhum. Isso. Direto é a relação que há entre São Paulo e Rio. Eu estou adjetivando essa relação. Quando eu digo Neymar chutou direto para onde a coruja dorme, o canto do gol. Eu estou dizendo que ninguém espalmou, ninguém desviou a bola. Ela viajou da chuteira do Neymar para a rede. Isso. Não houve intermediação. Qual que é o sentido disso? Primeiro, entenda-se que não é o voto que é direto, mas a minha relação com o voto. Eu sou causa, o voto é efeito. Entre eu e meu voto deve haver uma relação direta. E qual é o sentido dessa relação direta? Domínio. Domínio cognitivo, domínio dinâmico. Agora, eu, ser humano, dotados dos sentidos que Deus me deu, visão, olfato, paladar, tato, com esses sentidos, eu sou capaz de conhecer uma operação no mundo dos elétrons diretamente? Não. Eu dependo de um construto artificial chamado software. Isso. O que eu estou vendo aqui nessa tela agora é fruto de um construto artificial. Perceba, eu não consigo, com os sentidos naturais que tenho, conhecer diretamente os fatos que estão no mundo dos elétrons. Portanto, a minha relação com o voto no mundo eletrônico não é direta, não está sob meu domínio. Portanto, viola a cláusula de pétrea, do voto direto. Porque não é o voto que é direto, é a minha relação com ele. E o artigo 82 do Código Eleitoral diz que o sufrágio também é direto. Quando você entende que sufrágio e voto são coisas distintas, sim, e você percebe que a lei está dizendo que o sufrágio também é direto, lá no artigo 82, você percebe que a minha relação com o meu voto deve ser direta e a relação do povo com o processo de deliberação também deve ser direta. Tem que ser direto. É por isso que um país tão avançado como a Alemanha, Japão, Índia, Israel, põe o voto na matéria. Por quê? Porque eu, ser humano, por mais que a tecnologia evolua, continuarei limitado aos meus sentidos naturais. E eu sou soberano. Eu devo ser soberano. Para que eu seja soberano, o meu voto deve existir por um meio sensível aos meus sentidos. Isso, bem simples. E a informática, nesse caso, o meio eletrônico, como você bem explicou, ela não é sensível aos sentidos. E também não é acessível a qualquer um, né? Não. Porque se o sufrágio ele é universal, e se o sufrágio é a apuração dos votos, então deveria qualquer um poder participar dessa apuração. Por força do princípio da publicidade. Se é um regime de democracia, o princípio da publicidade se impõe sobre o ato do administrador. Se impõe. Porque o processo de apurar, o escrutínio, de escrutare, que significa exame, ele é um ato de natureza administrativa. Não há justificativa para que ele seja secreto. Se ele se dá no ambiente eletrônico que é inacessível para o povo, então ele é secreto. Ele é secreto, é. Por isso que a corte alemã recusou o voto eletrônico. Por isso que a corte da Holanda recusou o voto eletrônico. Por isso que a Corte Constitucional da Índia recusou o voto eletrônico.
Agora, eu não sei se vocês lembram, mas quando teve essa troca do voto, da apuração do voto físico para o voto eletrônico, se alegou muito que iria se combater as fraudes, que havia muita fraude com os votos de papel e etc e tal. E será que isso é possível combater uma fraude, combater fraudes através do voto sendo eletrônico? Para que eu possa reagir a alguma coisa, eu preciso conhecê-la, né? Carl Sagan disse certa vez que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Eu não posso afirmar que não há vida em Marte, por eu não ter evidências de que não há vida em Marte. Eu não posso afirmar, por exemplo, quando passo diante do edifício do Serrão, por não vê-lo, que ele não está no apartamento dele. Então, veja, pressupõe esse pensamento a possibilidade de conhecer. Havia fraude quando o voto tinha corpo físico? Sim. A causa não é o corpo físico. Não. Pelo contrário, o fato do voto ter concretude permitia que eu conhecesse a eventual fraude. Hoje, o fato do voto não estar no meu conhecimento me impede de conhecer eventual fraude. Essa possibilidade é invisível, impossível de ser apurada. Então não é que a fraude deixou de existir, ela deixou de ser possível. Eu comecei conheço. Minha carreira cobrindo esse sistema antigo, onde todo mundo denunciava que, no final das contas, vinha a fraude. Era na totalização do voto, que era um processo na sequência da apuração. A apuração, todos os fiscais de partido estavam ali, todo mundo vendo. A apuração batia aquele número certinho. Mas quando aquele número apurado ia para ser preenchido, para a folha que ia para o tribunal digitar no sistema eletrônico o voto, e é ali que o pirão desandava. Na somatória. É ali que nesse meio do caminho que alguém se elegia. Então era isso, o sistema antigo era isso. Existe um folclore, eu digo que é folclórico, um certo fetiche pela tecnologia. Eu tenho aqui um iPhone, não é dos mais modernos, mas é um equipamento com bastante tecnologia. E aí eu preciso beber água. Eu vou abrir essa garrafa que você não tomou ainda. Eu Pode preciso abrir. beber água. Eu tenho uma natureza que Deus me deu, que é esse corpo físico. Eu preciso que essa água vá para dentro do meu sistema digestivo. Eu não tenho como me servir. Esse equipamento, por mais moderno que seja, ele é incapaz de realizar o trabalho de levar a água até minha boca. Perceba, tecnologia não é modernidade. Tecnologia é capacidade de realizar trabalho. Eu preciso do objeto antigo, vetusto, que é o copo. Básico. Por quê? Porque o copo tem a tecnologia para eu beber água. O iPhone, o último tipo, não tem. Mas há uma coisa primitiva, é quase que a cena dos tupinambás olhando para a Anhanguera, quando ele põe fogo numa bacia de álcool e diz, eu vou incendiar o rio. Nós estamos assim, olhando para a urna eletrônica. E um sujeito careca dizendo para nós, olha, eu vou incendiar o rio. Eu tenho o poder de incendiar o rio. E a gente acredita. E ele incendeia o rio mesmo, taca fogo. Porque ele vê a bacia, eu vejo a bacia pegando fogo e eu penso que é água. É, olha só. Há um fetiche pela tecnologia, mas a gente precisa entender. Se você estiver lá no Pantanal do meu estado, com o pneu do carro furado, você vai precisar do velho macaco. Não adianta pôr um computador de último tipo embaixo do carro, ele não vai levantar o carro para você trocar a roda. Não vai. E a questão é entender qual o trabalho a ser feito nessa coisa chamada sufrágio. Como torná-lo absolutamente público à vista de todos e que aquele resultado seja o resultado que reflita a verdade do voto individual. É só responder isso, né? A vontade majoritária. Majoritária do voto individual. Exatamente. Um processo adequado ao regime político. Se nós mudamos de regime político em 96, ok. É que ninguém me avisou. Eu penso que nós continuamos pretensamente com um regime democrático de domínio do povo. Sim. Se pretendemos ser um regime de domínio do povo, então o sistema não está adequado.
É isso que pensa Israel, é isso que pensa a Alemanha, é isso que pensa a Holanda, é isso que pensa a Índia, é isso que pensa o Japão. Não é uma questão de informática, é uma questão de ciência do direito. Não está adequado ao regime. Agora, se nós estamos num regime fascista, tudo dentro do Estado, pelo Estado, para o Estado, ok. Então o sistema está Está dentro adequado. da lógica. Tá Porque é adequado, o Estado que apura os votos, é o Estado que dá o resultado, é o Estado que empossa os candidatos. Está certo. Se o regime é fascista, está certo. De acordo com Mussolini. Se o regime é outro, uma oligarquia, eu nem diria... óligos, poucos, né? Não diria aristocracia, porque eu penso que eles não são os melhores. Não. Talvez poucos. Se o regime é uma oligarquia de poder de poucos, ok, o sistema está adequado. Mas se o regime é de domínio do povo, democracia, então eu, povo, tenho que ter domínio sobre o meu voto e os meus concidadãos em assembleia têm que ter domínio sobre o processo de apuração em face do princípio da publicidade. E se o tal do sufrágio é direto, como está escrito, acabou, fechou o cerco. Esse é o problema da eleição de Biden. O que aconteceu nos Estados Unidos é a mesma coisa. Violaram a relação direta de domínio que deve haver entre o povo e o sufrágio. Lá também se pretende que seja uma democracia. Uma outra coisa. Uns certos doutos dizem de umas tais instituições democráticas. Não existe democracia de instituições. Democracia é feita de povo, gente de carne e osso como eu e o Serrão e a Val. Que as instituições são imateriais, né? Elas Em não algumas são situações também. sujeito de direito nem de obrigação. Não, e novamente a palavra democracia em tudo que se quer dar uma boa conotação. Para enganar, na maioria das vezes. Mas a palavra significa regime de domínio do povo. Instituição não é povo. Instituição não é povo. É instrumento de ação. E Não é hora povo. ou outra nós escutamos, as instituições, a instituição democrática, instituições democráticas. Se a intenção é proteger o regime de poder O do que povo, o que seria se uma deve instituição defender... democrática? O que se deve Uma defender... votação dos servidores que trabalham na instituição? Qual Não, que ele era a explicou ideia? bem, é um 7-1, não existe. Que, na raiz, ele deixou claro, a instituição não tem como ser democrática. A instituição, ela não é objeto do povo. Não é um elemento do povo. O povo é povo. Mas digamos, Sou eu, você e os nossos demais concidadãos. Isso é povo. Olha só. mas uma instituição que serve à vontade do povo, ela é democrática? Ela é instrumento da democracia. Ela não é instrumento. democrática, ela é instrumento. É como uma mesa de um servidor público, é como uma viatura do BOP, é como um bisturi na mão de um médico num posto de saúde ou num hospital Ela público. é o meio, ela não é o fim. Porque quando Exatamente. você qualifica a instituição de democrática, você está mentindo, porque ela não pode ser. Democracia é regime de poder do povo. Eu não posso dizer, por exemplo, que a viatura do BOP é uma instituição democrática. Eu não posso dizer que a pistola Glock 9mm do policial civil é uma instituição democrática. São ferramentas. Aqueles prédios que foram lá banalizados no 8 de janeiro não são instituições Não, há democráticas. um crime são ali, um prédios crime de dano a de bem dano, público, mas aquilo são instrumentos. não são instituições. Aquilo não é o povo. O povo sou eu, você e os nossos concidadãos. Isso é povo, nada mais do que isso. Legal, isso é importante deixar bem marcado, porque é outro grande equívoco conceitual que a gente comete aqui no Brasil. Aliás, a gente adora cometer equívocos conceituais. Sabe o que por aqui. aconteceu? Jango, em 61, tirou a raiz da nossa língua, da formação. Em 61, Jango tirou o latim. Nós aprendíamos... Eu nasci em 66. O povo brasileiro aprendia na escola, até 61, a raiz da sua língua, o étimo. Étimo, isso. A partir de 61, nós começamos a perder o contato com a nossa própria língua. Se nós não temos idioma, nós não temos como nos comunicar. E daí vem uma relativização, uma sequência de falsas analogias, de truques As semânticos. 9 línguas que nove o língua. George Orwell já citava lá atrás. Perceba que nesse tempo que nós conversamos, eu acho que não deu uma hora ainda, a quantidade de palavras distorcidas que estão empilhadas. E palavras- dominando a gente, e governando a gente, que é pior. Exatamente, palavras importantes, né? Palavras que são conceituais
para a gente entender o nosso mundo, entender o nosso país, né, os regimes, tudo, e parece que fica tudo embaralhado, né? Então, as pessoas às vezes acham que estão optando por algo que, na verdade, não é aquilo que elas realmente gostariam. O professor Olavo falava da paralaxe cognitiva. A paralaxe é um fenômeno óptico que consiste... É quase uma miopia. Quando eu olho para um alvo e vejo ele deslocado. Eu sou míope. Eu uso uma lente implantada, multifocal, para resolver a minha miopia. E aí eu cheguei a uma certa idade e juntou miopia com presbiopia, virou um problema. Ora, a paralaxe é ver o ser onde ele não é. Porque se eu aponto aqui, eu pego meu fuzil, aponto para o Mandalorian e vejo ele aqui, eu estou vendo ele onde ele não é. Isso. Porque ele é aqui, ele não é aqui. A paralaxe cognitiva é isso. É olhar para um ser, para um instituto, para um conceito e ver o que ele não é. Ou entender o que ele não é. Por exemplo, pensar em sufrágio e pensar que sufrágio é o voto. É a paralaxe cognitiva, porque no cognoscere, conhecer é saber junto. Cognoscere, nocere, saber junto. O cognoscere erra, porque eu vejo o alvo onde ele não é. Você pega um fuzil, uma luneta, tenho lá um fuzil de caça, eu preciso ajustar a paralaxe, que é para diminuir esse deslocamento. O rapaz lá que tentou acertar... senão você acerta a orelha. Se acerta a A orelha. paralaxe dele, por sorte, né, não estava Sorte muito do ajustada. Trump, O Trump deve ter feito Sorte um do movimento assim... Foi a mexidinha de rosto para dizer que a sorte dele é que ele mexeu para a direita. Se ele tivesse mexido para a esquerda, talvez... Eu nem lembro qual orelha ele que mexeu foi. para a direita, foi na direita. Será? Bom, o fato foi. é que a paralaxe é isso. E a paralaxe cognitiva é entender o ser naquilo que ele não é. E a nossa compreensão do que é sufrágio, do que é escrutínio, do que é eleição, do que é voto, está nessa sopa de truques semânticos há 28 anos. Nós E somos... os políticos não conseguem entender nada disso que você explicou para a gente aqui. Por que isso acontece, hein? Porque eles estão presos na falácia do espantalho. A falácia do espantalho é um truque retórico onde, ao debater com você, eu proponho um tema paralelo. E aí, digamos que a gente estivesse bebendo água e um refrigerante. E aí nós começamos a discutir sobre a qualidade desta água. E eu estabeleço um debate paralelo sobre o refrigerante. Ou até sobre a água com gás. E aí nós estamos discutindo sobre água com gás, água sem gás, e eu começo a discutir com você o gás. E aí você entra, se apega no debate sobre o gás. É porque o gás é tecnológico, né? E aí nós Como é que eu boto o gás na água, né? E aí nós começamos a discutir o gás. Enquanto você estiver brigando comigo pelo gás, você abandonou o cerne da discussão, que é a água. Que é a água. Então o gás é o espantalho. Em 96, esse fetiche pela tecnologia, que a gente pensava que era modernidade, esse fetiche nos trouxe para o debate do espantalho. E até hoje tem senador e deputado propondo soluções no espantalho. Dentro do espantalho. Ah, vou fazer voto impresso. Ah, vou fazer código-fonte. Ah, vou fazer perícia de software. Ah, vou fazer QR Code. Ah, vou fazer blockchain. Sabe qual que é o blockchain dos atos públicos? É o princípio da publicidade. O que é o blockchain? Corrente de blocos. O que são os blocos? Livros, razão. No uso, por exemplo, do Bitcoin, crédito e débito, ingresso e saída de recurso. Cada operação. Eu tenho uma conta em Bitcoin, pago para você um valor em Bitcoin, debita da minha conta, credita na sua conta. Essa operação de débito e crédito, ela é testemunhada por vários processadores no mundo, que são os mineradores. Os mineradores colocam, eu tenho um amigo aqui em São Paulo que tem uma bateria de processadores que fica rodando Bitcoin. Esses processadores que ele coloca à disposição do sistema, ao preço de ser eventualmente premiado com um Bitcoin minerado, esses processadores estão espalhados ao redor do mundo e eles testemunham
a operação que fiz pagando você em Bitcoin. Então, eu lhe dei um Bitcoin em pagamento. Debita Felipe, credita Serrão. Essa operação contábil de débito e crédito é testemunhada por todos os servidores. Eles são os blocos de informação. Eles são os livros razão. São eles que testemunham uns para os outros o fato dessa operação de débito e crédito. Portanto, se vier uma operação que não é testemunhada pela corrente de testemunhas, pelos blocos, a operação é rejeitada. O que é um depoimento de uma testemunha? Você vai atender uma ocorrência, digamos que você fosse policial civil. Houve um homicídio na esquina. Estavam lá 7 amigos, 8 amigos, bebendo, jogando sinuca e houve um homicídio na esquina. Os 8 amigos viram o fato. Você, como delegada, colhe o depoimento, há uma certa divergência. Um disse que a camiseta era vermelha, o outro disse que era azul. Mas você colhe no depoimento uma convergência, onde se conclui que houve um agente agressor, houve uma vítima, e a ação, de fato, foi um homicídio. Que, de fato, não houve legítima defesa. Você conclui o fato pelo conjunto dos depoimentos. Aquelas testemunhas, por terem guardadas em si a informação do fato, elas corroboram o fato como prova. Ou seja, em relação ao ato do agente público, o blockchain dos atos da administração pública é o princípio da publicidade. Por que blockchain, do ponto de vista cibernético, do software, não serve? Porque eu, cidadão, não leio as coisas que acontecem no mundo dos elétrons. Não adianta pôr QR Code em cédula, porque eu não leio QR Code. Eu preciso ver ali, votaram na Val. Eu estou vendo a cédula. O Código Eleitoral diz que a cédula deve ser apresentada a 1 metro do fiscal, no máximo 1 metro, para que ele possa ler. Aqui tem um voto para o Serrão. Eu leio. Isso me dá domínio sobre o fato de que há ali tal vontade e que essa vontade foi atribuída na ata de encerramento. Não há outra possibilidade de se fazer sufrágio em uma democracia se não for assim. E no voto eletrônico, o que eu tenho? Eu tenho que acreditar no dogma de que eu votei em fulano e o sistema disse que eu votei em fulano. E aí te cobram confiança. Confiança é confidere, fidere de fides, fé. Confiar é tributar fé. Se o Estado é laico, por que eu tenho que tributar fé a agente público? Exatamente, uma porque contradição, fé a gente tem em Deus, né? No Ser Supremo, no Criador, não em objetos, né? Objetos têm que ser comprovados. A não ser que seja um Estado eclesiástico, né? Sim, de repente. Um Estado teístico. Teístico, olha. Mas se é um Estado laico, por que eu tenho que tributar fé a agente público? Por que eu tenho que tributar fé a auditor? Eu não sei por que um grupo de pessoas andou por aí dizendo voto auditável. O que é esse adjetivo auditável? Significa que alguma coisa será submetida à auditoria. Quem faz auditoria é um auditor. Quem é esse tal auditor? Um profissional contratado depois do fato para verificar o fato. Então, quando você pede voto auditável, você está pedindo que algo seja visto depois por um estranho a quem você tributará confiança. É isso que você quer? Está delegando para o outro o você seu quer poder. Isso? Você quer que o voto seja visto por um terceiro contratado pelo serviço eleitoral para que esse terceiro diga que está tudo certo e você acreditará nele? É isso que você quer quando você pede voto auditável? Porque é isso. Se você colocar na lei, é isso que você está pedindo. Aí o outro pede código-fonte. Eu pergunto, você sabe ler código-fonte? Não. Para que você quer código-fonte se você não sabe ler código-fonte? Perceba, as pessoas não se dão conta que, em direito, as palavras têm um efeito, e esse efeito está ligado ao sentido da palavra. Contagem pública, escrutínio público, absolutamente não tem nada a ver com auditoria. Não. Outra coisa importante, alguns propõem a amostragem. Essa é pior ainda. Qual que é o truque da amostragem? A amostragem se faz num universo onde os elementos têm a mesma substância. Por exemplo, eu vou no laboratório e tiro 5 ml de sangue. Não preciso tirar 5 litros, eu tiro 5 ml. Por quê? Logicamente, o restante do sangue no meu corpo tem a mesma substância. Vai refletir aquilo ali. Então, os 5 ml refletem a substância do restante que está em mim. Ou então eu encosto uma carreta com 30 toneladas de soja lá no depósito do Serrão, vendo para ele 30 toneladas de soja, ele colhe lá 10 gramas,
submete a um teste para verificar a quantidade de óleo, umidade, etc. Ah, pode desembarcar. Não precisa testar 30 toneladas. 10 gramas. Testa 10 gramas. Por quê? Porque os demais elementos desse universo 30 toneladas têm a mesma substância. Qual é a substância do voto? É a minha vontade individual. E ela vai ser diferente em cada situação. Necessariamente. Quando se trata dos votos de um povo, não se pode tratar os votos como tendo a mesma substância. A amostragem é uma estupidez, não tem o menor cabimento se propor a amostragem de voto. Porque cada voto examinado realiza um ato público, ou deveria ser assim. Porque o ato de identificar um voto está sujeito ao princípio da publicidade. E quando você tecla confirma na máquina, a sua vontade é identificada e atribuída. E o que se tem no final do dia? O resultado do escrutínio secreto que houve. Aí alguns dizem, mas o boletim de urna é fixado lá na porta. Eu sei, mas aquilo ali não é um voto. Aquilo ali é o resultado do escrutínio. O boletim posto na porta da sessão eleitoral é a prova de uma conta que foi feita secretamente. Perceba. O boletim de urna prova que houve uma conta que ninguém viu. Que foi feita ali pela urna, pela máquina. Pelo processador. E que você não pode dizer que ela foi falsa, mas também você não pode dizer que aquele resultado seja verdadeiro. O que eu posso afirmar com segurança é que é ilegal, é inconstitucional e é antidemocrático. Se democracia é um regime de poder do povo e eu afasto o povo da apuração, o que eu estou fazendo é um movimento contrário à soberania popular. Isso. A Constituição diz no artigo 1º que o poder é do povo, parágrafo único. E o artigo 14... Ela fala todo o poder. E aí ela diz no 14 que essa soberania popular, o todo o poder do povo é a soberania popular. No artigo 14 ela diz: a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal. O problema é que muita gente não sabe o que é o sufrágio universal. Todo mundo acha que o sufrágio universal é o voto, né? Quando na verdade é a apuração do voto. E isso é ensinado nas universidades, nas escolas. Então é sempre ensinado o sufrágio universal como um sinônimo de voto universal. Não por acaso. Essa é a guerra cultural que nós perdemos. Essa é a guerra cultural. O brasileiro pensa que cultura é entretenimento, né? A Lei Rouanet patrocina sempre entretenimento. A Lei Rouanet deveria patrocinar Brasil Paralelo, deveria patrocinar... um curso de latim. Curso de latim, uma apresentação de uma orquestra sinfônica. Conhecimento. Não show de pagode, nada contra, mas conhecimento. Cultura é conhecimento. E nós perdemos justamente a guerra cultural. É o que nós agora estamos aqui, nesse momento, tentando reverter. Porque tem que botar na cabeça dos políticos o conceito correto, que eles não... O que vem aí de modificação legislativa... Vamos lá, você tem esperança que esse novo Código Eleitoral brasileiro consiga implantar a coisa certa, ou ele vai de novo refletir o espantalho? É uma coleção de armadilhas perigosíssimas. Eu quero abrir aqui para vocês um quadro que fiz, enquanto meu celular inicia. A não ser que alguém possa abrir meu Twitter, porque eu tenho uma publicação com um quadro sinótico de 9 itens, e o último é de arrepiar. O Código Eleitoral passou pela Câmara a pretexto de ser só uma modificaçãozinha. Numa noite de madrugada, acho que 1h, eles aprovaram 500 páginas. O Código Eleitoral virá com quase 1000 artigos. Muita coisa do que está sendo colocado ali não é matéria para lei complementar. Eles estão colocando 1 milhão de coisas ali, porque o quórum de lei complementar é maioria absoluta, você precisa de metade da casa mais um. Então a chance de modificar uma lei complementar é mais difícil. Tem muita coisa ali que é objeto de lei ordinária, maioria simples. Eles estão empurrando dentro do Código Eleitoral. Por quê? Para estabelecer ferramentas de controle e perseguição. Eu vou encontrar aqui, e eu quero ler para vocês, um quadro sinótico que fiz, divulguei no meu Twitter. Meu Twitter é Felipe M. Jimenez. Eu não sei. Dia 22 de junho eu publiquei esse quadro. São 2 quadros. Eu vou começar pelo pior. Não sei quanto tempo a gente tem. Não, vamos embora. Mas eu quero ler aqui para vocês
o que será o futuro artigo 869, parágrafo 4º. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa que também está aqui. Eu estava numa audiência pública e um senador disse assim, lá no Senado, não podemos mais tratar desse assunto, agora só o ano que vem, por causa da anualidade. Novamente, interpretação sistemática, teleológica. O que é o princípio da anualidade? É o que se alcunhou, que está lá previsto no artigo 16 da Constituição, que basicamente diz: toda norma que se aplica ao processo eleitoral deve vigir um ano antes da eleição. Qual é o bem jurídico que essa norma protege? E o que eu vou dizer aqui está na jurisprudência do STF. O bem tutelado por essa previsão de um ano de vigência anterior à eleição, o bem tutelado é a paridade de armas. Para que os candidatos, ao se submeterem ao certame, Todos na conheçam luta por votos, todos conheçam aquela regra. os meios, as ferramentas, as armas da disputa. Agora, pense bem. Digamos que eu e a Val fôssemos candidatos a qualquer cargo aqui em São Paulo. E aí, no meio da campanha, muda-se o mecanismo de coleta de votos. A gente não vai mais votar na urna eletrônica, vamos votar no papel. Todos os votos serão colhidos em papel. Haverá alguma vantagem ou prejuízo, favorecendo ou prejudicando um de nós dois, no fato do voto ser colhido em papel e não mais eletronicamente? Não. Perceba, o instrumento de coleta de votos, ele não interfere no bem jurídico protegido pelo artigo 16, que é a paridade de armas. Portanto, a restrição do princípio da anualidade não se aplica a essa matéria. O princípio da anualidade estabelece uma restrição àquilo que, eventualmente, estabeleça desequilíbrio na disputa. Esse é o sentido, essa é a mens legis, essa é a interpretação teleológica do artigo 16. Mas a maioria dos senadores e deputados não sabe disso. E eles são, curiosamente, os formuladores de lei. Olha só. Agora vamos ao quadro do inferno. A xícara de cicuta que eles estão colocando no artigo 869, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Um tipo penal aberto. O que é um tipo penal? Tipo penal é uma figura de conduta. Por exemplo, matar alguém. É um tipo penal. Qual o nome desse tipo? Homicídio. Homicídio. Perceba que quando eu digo matar alguém, eu estou definindo uma conduta muito clara. Sim. E objetiva. Não há o que se tergiversar. Não. Há um limite na compreensão desse verbo, matar. Matar alguém. Essa conduta está delimitada. Está definida. Há um limite no conceito. O que é um código penal aberto? É algo sem limite conceitual. É mais ou menos como um terreno que você tem ali vizinho dos amigos do Boulos, que não tem cerca. E aí os amigos do Boulos invadem, né? Eles defendem essa tese, né? da apropriação, né? Então eles invadem porque não há cerca. Eles não sabem que ali há um lote, há um imóvel, porque não tem delimitação. Esse é o sentido de tipo penal aberto, porque o conceito te dá a possibilidade de interpretações diversas. Aí olha o que eles escreveram. 869, parágrafo 4º. Você será penado com 7 anos de prisão. Olha. O número é cabalístico, né? 7 anos de prisão. Se você estimular a recusa social do resultado eleitoral. Nossa. Ou se você estimular a recusa social da integridade do processo de apuração. Ou seja, se você falar, traduzindo, se você falar mal da urna eletrônica ou de como a urna eletrônica apurou, 7 anos de cadeia. Se você passar em frente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e cuspir na calçada, você pode sofrer uma pena de 7 anos. Porque o que seria amplo, né? estimular? Eu tô numa boate, uma mulher bonita olha pra mim, ela sorri pra um cara que tá atrás de mim, eu me sinto estimulado. Você sorriu pra ela. Só que ela tá sorrindo pra mim, pô, né? Não tem ninguém mais bonito que eu aqui na boate. Então ela sorriu pra mim, tá me estimulando. Perceba como é aberto o tipo penal. 7 anos de prisão. Olha só. Imagina o que um daqueles senhores doutos fariam com uma ferramenta dessa, em termos de perseguição. A eleição vai se transformar numa grande prisão, né?
cada processo eleitoral, uma Censura absoluta. Tá. Enquanto que o artigo 359-T do Código Penal diz que não é crime criticar os agentes públicos e exigir deles a observância de garantias constitucionais, como, por exemplo, o princípio da publicidade. E curioso, né, que essa mesma inclusão no Código Penal aconteceu pela aprovação da Lei do Estado Democrático de Direito. É a mesma lei que está prendendo todo mundo no 8 de janeiro. Se a assessoria jurídica do presidente Bolsonaro tivesse um pouco de competência, e eu acho que faltou demais competência, eles teriam vetado na íntegra a revogação da Lei de Segurança Nacional. Total. Porque total. o movimento principal da revogação da Lei de Segurança Nacional foi tirar do Superior Tribunal Militar a competência para aplicar os tipos penais da Lei de Segurança. Porque o artigo 30 dizia: estas figuras penais são de competência do STM, da Justiça Militar. O que eles fizeram? Acabaram com essa competência da Justiça Militar e atribuíram à Justiça Comum. Eles pegaram as ferramentas de tortura, que eles diziam: nossa, a Lei de Segurança Nacional é um instrumento medieval de tortura. Dê para nós esses instrumentos. Entulho da ditadura. Tomemos nós esses instrumentos da ditadura e vamos nós aplicá-los. Basta que tenhamos competência para isso. Como faremos? A gente revoga a Lei de Segurança Nacional e, com isso... E diz que temos competência. E ainda diz que foi o Congresso que aprovou, que não foi o... Toda operação na revogação da Lei de Segurança Nacional foi para revogar o artigo 30, porque ele reservava a competência de aplicação, de julgamento dos tipos penais da Lei de Segurança Nacional à Justiça Militar. Quando fizeram esse movimento, pegaram esses instrumentos de tortura inquisitoriais e colocaram no Código Penal, eles tomaram para si os instrumentos de tortura. E agora qualquer um pode aplicar. E qualquer estão tribunal, usando muito à vontade todos eles. Quer dizer, todo o entulho da ditadura saiu da Lei de Segurança Nacional e foi para o Código Penal. E para uma lei bonita e com o nome de Estado Democrático de Direito. Onde é que estava o assessor jurídico de Bolsonaro que não alertou para isso? O que eu proponho nesse excremento de projeto aqui? Eu proponho: não constitui crime a manifestação crítica ao serviço ou jurisdição eleitoral, porque são coisas distintas, consistente na reivindicação de garantias constitucionais e de respeito aos princípios constitucionais. É mais ou menos o teor do 359-T. E há muito mais. Esse quadro aqui é de alguns itens. Eu vou ler aqui. Deixa eu achar aqui uma coisa bem interessante. Quer ver? A Justiça Eleitoral, segundo o artigo 344 e 355, é responsável por estabelecer os procedimentos, regulamentar e aplicar a auditoria do serviço eleitoral. Eles fazem o serviço eleitoral, eles estabelecem as regras de auditoria e eles fazem a auditoria. É mais ou menos como se um fiscal de rendas entrasse numa empresa e eu dissesse para ele: não, quem vai olhar os registros contábeis sou eu. Eu vou fazer a auditoria dos meus registros contábeis. Porque a urna não é sujeito de direito. Ela é uma ferramenta de trabalho. Quando você examina uma ferramenta de trabalho, você não está examinando a ferramenta, você está examinando a conduta de quem usou a ferramenta. Quando o perito da Polícia Federal examina lá uma faca suja de sangue, ele não está julgando a faca, ele está examinando a conduta de quem usou a faca. Perceba o truque. Só que aqui estão julgando de novo o sofá da piada do português. Ele foi condenado, né? Pela traição. Qual que é a piada do português? É aquela que você tem o sofá da sala e aí a sua mulher e você são pegos lá traindo e aí você, para acabar com o crime, você joga o sofá fora. Perfeito. Acabou o crime. E agora eles querem pegar unir de novo o sofá da sala. Exatamente isso. Deixa eu encontrar uma pérola aqui. Tem um monte de ferramentas de censura sobre conteúdos publicados na... Ah, sim, olha que beleza. E aí, outra doideira, vamos lá. Como é que você pode ter uma eleição sem liberdade? Como é que você pode ter eleição Mas pode, sob censura? num regime que não seja democracia, pode. Ah, sim, num fascismo, né? No fascismo, no nazismo. numa oligarquia, Uma oligarquia pode, né? É só então uma questão de entender em que regime que nós estamos. Então, talvez seja necessário a gente aqui redefinir, né? Admitir, estamos numa tirania, então pode. Vocês lembram que no início eu falei sobre a função contramajoritária do STF? Uhum.
que, segundo Alexandre de Moraes, há uma ditadura da maioria. Quem é a maioria? Aqueles que venceram a eleição. Os que venceram a eleição são uma ditadura. E o papel da Corte Eleitoral Constitucional é combater essa maioria, ou seja, combater o povo que venceu a eleição. Interessante, né? Essa construção retórica. Só que ela pode ser aplicada para o Bolsonaro, para o petista, vale para tudo, né? A critério do gosto de quem julga. Agora De quem vamos. for julgar. Olha só, vamos colocar isso na lei? Depois eu tenho uma pergunta também sobre o direito de ser votado, o direito de se candidatar dentro de uma democracia. Que é a candidatura avulsa. Deixa eu só ler essa pérola aqui. Sobre a função contramajoritária, eles vão colocar na lei. Artigo 586, parágrafo 3º, inciso 2. A população não será consultada em plebiscito sobre matéria julgada inconstitucional. Ou seja, quando você faz um plebiscito, você consulta o povo. Plebiscito é uma ferramenta de democracia direta. São 3 ferramentas. Plebiscito, referendo, iniciativa de lei e a própria eleição, que é um ato de democracia direta. Porque tem uma cláusula pétrea dizendo que tem que ser. Veja, plebiscito e referendo não são instrumentos de consulta à opinião pública, são atos normativos do povo. Inclusive, em 2005, um ato normativo do povo foi flagrantemente desrespeitado por ignorância do povo. Mas veja o que ele está dizendo aqui. Quem julga a matéria constitucional? A Corte Constitucional. O que ele está dizendo aqui? Se a Corte julgar algo inconstitucional, isso não será objeto de consulta ao povo. Ou seja, a opinião de 11 indivíduos é mais importante que a opinião do povo. Isso. Esse é um regime de domínio do povo, onde 11 têm uma opinião que não merece a consulta do povo. Eles estão fazendo isso lei. Eles estão colocando a teoria da função contramajoritária na lei, artigo 586, parágrafo 3º, inciso 2. E pior ainda, na lei eleitoral. Eu proponho: a consulta popular por plebiscito é legítima ferramenta da democracia, regime de poder do povo. E não pode sujeitar-se à censura. Sugestão: substituir o texto pela seguinte redação: é garantida ao povo a qualquer tempo, sem qualquer restrição, de qualquer natureza, a manifestação por meio de consulta mediante plebiscito e referendo. Ou não somos um regime de poder do povo. Perceba a ousadia dessa proposta. Não, ela é um instrumento de tirania puro, E que na veia. muitas vezes passa despercebido, né? Não, porque aquilo que a gente já falou e falou ainda agora, Suzana, os deputados não leem absolutamente nada do que eles aprovam, tudo é voto de liderança. Levanta aqui, vota, e vai. É assim. E alguns já comentaram comigo, falaram, olha, quando tiver uma pauta importante, né, como representante de classe, de categoria, me lembra, passa aqui, me avisa, manda uma mensagem, porque é tanta coisa que às vezes a gente não sabe o que está passando. Vocês conhecem aquele ataque hacker chamado DDoS, que é a negação de serviço distribuída? Como que o ataque acontece? O atacante, ele não interfere no software que está rodando no seu servidor. Ele provoca uma demanda artificial distribuída que sobrecarrega seu servidor a ponto dele cair. É o que se faz com o Congresso Nacional. A despeito da desonestidade da maioria, a despeito da falta de entendimento, de um certo analfabetismo crônico, também há esse ataque de negação de demanda distribuída, de sobrecarga. E aí, os parlamentares, senadores e deputados são guiados pela mão por seus assessores. Isso. Ou por líderes do partido. Eu não votei no líder, eu não votei no assessor. Eu dei mandato a um sujeito para me representar num órgão colegiado. O Congresso Nacional é um órgão colegiado. Decisão de bloco, de líder, de cacique de partido é antidemocrática. E o nosso Congresso só decide dessa maneira. E essa parte dos assessores Só. é interessante, porque tem assessores que estão lá
há 30, 40 anos, né, em cargos comissionados, conhecem muito do trabalho, do Senado, tudo, mas é como você falou, eles não foram eleitos. Então, num ano eles trabalham com um senador de uma determinada posição, no ano seguinte estão com um senador de uma posição oposta. E muitos são os plantadores das tais jabuticabas que aparecem, porque elas entram ali e quem viu aquilo? Ninguém viu. Só que cai, aí tem a ordem da liderança para aprovar e aprova por aclamação. Eu estou há 30 anos no meio jurídico e eu sei que para quem é formado no direito e optou pela advocacia, alguma forma de advocacia, o maior patrimônio de um advogado são as boas relações que ele tem com o judiciário. Se eu sou um consultor legislativo, olho para o cidadão que está lá para permanecer apenas 4 anos e posso ser amigo de um ministro do STF que tem cargo vitalício e que vai ficar lá com poder até cair os dentes, Eu vou ser amigo de quem? quem que eu escolho? Um sujeito analfabeto que eu estou orientando ou o ministro que tem poder para me ajudar daqui 15 anos? A parada sinistra. Deixa eu ler a última. É o ser humano, né? Lê a última aberração, vamos Mas eu lá. queria depois que você olhasse os 2 quadros, eu vou te mandar. Vamos olhar. Artigo 2º, inciso 10. Indúbio pró-sufrágio nas sanções eleitorais. O que a Constituição diz? Não há crime sem lei anterior que o defina. Para aplicar uma persecução penal, eu preciso de autoria, materialidade, nexo de causa e efeito, né? A minha conduta deve ser causa do efeito crime. Se indúbio pró-sufrágio na sanção eleitoral, eu estou punindo uma conduta, eventualmente até um crime. Mas como é que eu posso punir alguém em dúvida? Eu estou dando ao árbitro o poder de me punir sem prova. Isso. É o que está no artigo 2º, inciso 10 do futuro Código Eleitoral. Eu sugiro a redação... E até no direito penal, né, que cuida dos bens mais principais aí da sociedade, o indúbio é pro réu, né? O indúbio, na dúvida, absolve-se em favor do réu, porque não se pode condenar na dúvida. E aí, como que no direito eleitoral, que não tem a máxima de valores guardados por um direito penal, a gente tem essa dúvida... Aqui é o reverso do avesso. Indúbio pró-sufrágio, ou seja, a autoridade eleitoral pode me condenar sem provas. Ela me condena na dúvida. Na dúvida, isso. Pareceu que você Eu não quis fui fazer... com a tua cara, Serrão, eu não tenho prova, mas eu vou te condenar. Você está vendo alguma coisa parecida acontecendo? Não? É parecido, né? Eles estão pondo na lei o que eles estão fazendo. Sim. Eu vou ler a minha sugestão. A redação permite juízo subjetivo e serve como ferramenta de perseguição política. Sugiro substituir o texto pelo seguinte: nas sanções eleitorais prevalece a presunção de inocência, havendo dúvida quanto ao fato ou sua interpretação. Isso, é o básico. É o direito Eu não vou aplicar normal. uma sanção? Sanção não é pena? É direito penal. Se eu vou aplicar pena, eu não posso ter dúvida, gente. Que doideira, hein? A outra pergunta? É. Então, a pergunta é o seguinte: numa democracia, né? Vamos voltar aqui para os conceitos. Existe o direito de votar e o direito também de ser votado. Hoje a gente tem discussão de limitação de algumas categorias a poderem ser candidatos. Então, assim, já existe uma limitação para juízes, né? Que são membros de um poder, eles são membros de um poder executivo. E enquanto eles estão nesse poder executivo, eles não podem concorrer ao poder legislativo ou ao poder executivo, porque faz até um certo sentido essa limitação e eles terem que se desligar para poder, enfim, se candidatar e participar de uma concorrência para um outro poder, né? Isso muito em razão da tripartição de poderes, de Montesquieu. Acho que o sentido seria esse, né? Dessa tripartição para não ter uma interferência de um poder no outro. Só que hoje a gente tem ouvido falar de se cercear a candidatura de certos agentes. Então, por exemplo, policiais, né? Tem falado muito de proibir a candidatura de policiais. Então, assim, isso existe nos seus estudos em algum país? Isso é próprio de uma democracia, né? Fazer essas reservas de mercado? Ah, não, hoje tem uma leva muito grande de policiais se elegendo. Ah, não, já tem muito, então vamos proibir? Porque já elegeu muito,
Vamos deixar os que estão. Agora é só jogadores de futebol. É isso que eu ia perguntar. Jogador de futebol não tem restrição. Nenhuma restrição, é. Eu acho que mais do que a tripartição de poderes, Eu não sei se tem O outras categorias que estão pretexto- se proibindo também, que se querem, que são vários projetos de lei que estão aparecendo para proibir a candidatura de policiais, né? Agora sim, o policial ele é um servidor público. E por que que os outros servidores públicos não são proibidos, né? Os médicos, os professores, enfim. Não me faz muito sentido dentro do conceito democrático por que que haveria essa proibição. eu, antes de servidor público, sou cidadão e não deixo de sê-lo. Eu continuo guardando os meus direitos políticos. O que eu acho que se protege, o pretexto é proteger aí um eventual abuso do poder econômico ou do poder político, que são as premissas do direito eleitoral, basicamente no sentido de garantir a paridade de armas. Inclusive, a condenação de Bolsonaro passa por aí. A ideia de que o uso daquela reunião com embaixadores seria um abuso do poder político, porque no cargo de presidente ele teria usado o poder de presidente para se beneficiar daquela reunião. Eu não entendo Que é uma doideira. eu não entendo como que aquela reunião pode ter garantido a ele mais votos. Não faz sentido. Para mim não faz sentido, né? Eu não vejo alguém votando nele. Ah, vou votar naquele cara que fez a reunião com os embaixadores. Para mim não faz sentido. Mas o fato é que É talvez... porque tem um monte de gente que não está querendo votar no outro ministro do Supremo que fez a reunião com os embaixadores, mas ninguém vai votar nele, né? Deve ser por isso. Então, Por analogia. mas a premissa no direito eleitoral é sempre essa, a paridade de armas. Por isso que é punido o abuso econômico e o abuso político. Então, se eu uso a força política do meu cargo, ou se eu uso a força política do meu patrimônio, em tese eu desequilibro a disputa. Também aí vem o princípio da paridade de armas na anualidade. É sempre Mas aí uma... não seria o caso de se punir quando houvesse o abuso? Ao Justamente. invés de impedir Eu entendo a que... candidatura? Porque, assim, e um médico que ele é um diretor de um grande hospital público? Ele também tem uma vantagem ali por ser conhecido, né, num grande hospital. Então, ele teria ali de onde ter muitos Tem uma votos. máquina, tem um Tem poder. uma é. máquina, tem um poder. Mas desse médico não se fala nada com relação à proibição. Né? E um Esse médico sujeito que servidor faz um público. funk na favela e que se torna conhecido pelo funk na favela, vamos proibir ele também de se candidatar? Porque o problema é o seguinte, eu proíbo o sujeito de exercer o seu direito político de receber votos porque ele se tornou notório. Há uma ilicitude em se tornar notório? Porque Essa é a pergunta. se eu sou servidor público e desempenho com nobreza a função pública que tenho, isso me torna notório, seria isso ilícito? Se eu sou um policial e sou conhecido pela minha conduta no cumprimento da função, e isso agrada a população e provavelmente está dentro dos padrões morais da sociedade, isso é algo a ser punido? Porque toda restrição de direito é uma punição. Se eu caço seu direito político de receber votos, eu estou lhe punindo. Claro. É uma tá. pena restritiva de direito. De direito. Mas o interessante é que a proibição não é só para policiais que são notórios, mas para todos. Pois é, mas a ideia me parece que está em que uma sociedade conservadora tem uma tendência a atribuir simpatia a esses agentes públicos, porque eles fazem cumprir os valores morais de uma sociedade conservadora que ainda somos. A estratégia me parece que vai mais longe. É uma estratégia de selecionar candidatos elegíveis dentro de um espectro político. E fora desse espectro que atenda ao conservador. Justamente, se eu esvazio o espectro dos conservadores, eu já ganhei a eleição. Fácil. Agora, qual que é o sentido jurídico, insisto, de se punir alguém pela notoriedade da boa conduta? Zero sentido. Porque para punir alguém, para aplicar uma pena de restrição de direito, eu preciso da contrapartida de uma conduta ilícita. Seria ilícito ser notório por minha boa conduta pública? Não, não tem como. Não tem lógica. É uma punição. A meu ver, é altamente ilegal, altamente inconstitucional. É igual Assim um como a absurdo. candidatura avulsa. É isso que eu ia falar. Você não poder ser candidato independentemente dos partidos. Isso é outro absurdo. Plantaram no artigo
acho que 14 da Constituição Federal, e não é porque alguma coisa está na Constituição Federal que é constitucional. Os caciques plantaram na Constituição Federal um dispositivo que está lá, me parece que no artigo 14. Para garantir os cartórios e cartéis Exatamente. partidários, né? E que colocaram como condição do exercício da minha cidadania a filiação partidária. E esse é o pretexto da impossibilidade das candidaturas avulsas. Veja, E esse é um princípio fascista. artigo Porque você está obrigando o cara a se filiar a um aparelho estatal no que se transforma um partido. nem estatal partidos políticos são entidades estatal. privadas. Então, para estatal. Para você poder ter direito político. Isso é louco. Artigo Não, mas 14. o pior não é isso, não é só a obrigação de se filiar, é que daí esse propenso candidato pode ou não ser escolhido pelo partido. Então, não é qualquer um que teria a possibilidade de ser um candidato. Sim. Veja o artigo 14, que trata dos direitos políticos. Interessante. Traz a seguinte condição, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, ou seja, de você ter garantido os seus direitos políticos, um deles, o de se eleger. Inciso 5º, filiação partidária. Veja, para eu exercer o meu direito de cidadania, eu tenho que me submeter a uma entidade privada. Isso é uma perversão. É a privatização da coisa pública. A privatização, perfeito. Agora, perceba como todos esses problemas que nós estamos discutindo e que afetam nossa vida de forma direta estão na ciência do direito. E não é por acaso, não é porque eu sou advogado, porque você é advogada. É porque o Estado, no sentido amplo, lato sensu, essa coisa que nós chamamos de nação, país, é um artifício, é algo construído pelo ofício do direito, pela ciência do direito. O Estado não está na medicina, na informática, na engenharia, está no direito. Então, mais ainda por isso, ele deveria obedecer aos princípios do direito, que a gente está vendo, pelo que a gente conversou aqui durante 1h30, que não está acontecendo no Brasil. E o direito... Ou acontece de maneira atravessada, acontece atendendo a determinados interesses. Em nome do direito, em nome da democracia. E o direito se faz com palavras. Se eu não estou enganado, Bertrand Russell disse que o que nos separa das feras são as palavras. Se a gente ignora, despreza, e quando eu relativizo, eu estou desprezando o sentido da palavra, eu estou desprezando a minha condição humana de ser racional. Dureza, hein? Felipe Gimenez, para a gente encerrar, que já ficou até longo, mas muito importante, quem tiver a paciência de nos assistir vai aprender e entender muita coisa. Qual é a saída para essa barafunda toda que a gente discutiu hoje aqui? Começar pelo começo. Se o regime democrático se dá pela eleição direta de representantes, então vamos começar a arrumar a casa pelo começo. Vamos resgatar a soberania do povo sobre o processo de apuração da vontade majoritária mediante contagem pública de votos. Proponho a leitura do PL 943/2022, que eu escrevi, deputado Russomano protocolou e deputado José Medeiros assumiu a relatoria. Está parado na CCJ, aguardando pauta. Eu tenho pedido insistentemente à deputada Carol de Tone, que, pelo amor de Deus, pelo menos ouça o povo, pelo menos abra uma audiência pública na CCJ para ouvir o que o povo pensa sobre ter ou não ter poder sobre a eleição num regime democrático. Repete o número do projeto? PL 943/2022. E a fundamentação teórica hermenêutica está no livro Sereis como Deuses, no capítulo 4º. O livro todo é maravilhoso, recomendo. É um trabalho, uma compilação, uma edição da doutora Cláudia Piovesan, do Ministério do Paraná, mas no capítulo 4º está a minha contribuição, o artigo que escrevi, Urna Virtual, a roupa nova do rei. Lembra do rei que saiu nu andando pelas ruas? Aqui ele tem uma roupinha eletrônica. O voto eletrônico é a roupa desse rei. O nosso rei agora tem uma roupinha tecnológica. Bonito, hein? E ele anda nu. Mas continua pelado. Exatamente.
Gente, muito bom. Felipe Gimenez, prazerzão conversar com você. Suzana Foi Duval. ótimo, obrigada. Obrigada por ter vindo aqui, veio de Campo Grande, né? E um prazer mesmo. E todos esses esclarecimentos de conceitos, acho que são muito importantes a gente retomar e esclarecer, né, para a população, para que a gente saiba onde que a gente está sendo levado, né? E ver se os deputados, de repente, abrem a cabeça, deputados e senadores, conseguem entender o que foi falado aqui hoje. Porque isso é essencial. Eles não estão entendendo, o nosso Congresso Nacional não está entendendo o sentido da democracia que a gente tem que construir ou consolidar no Brasil. Não estão. É isso aí. Obrigado pelo espaço. Conto com vocês no sentido de resgatar essa compreensão. Legal, conte com a gente. Vamos lá. Que a PSP vai voltar a qualquer hora, uma edição extraordinária para você, trazendo sempre uma conversa inteligente, conceitos certos para a gente poder resgatar o Brasil que a gente quer. Porque o Brasil que a gente quer é muito diferente dessa esculhambação que a gente está vendo hoje. Então aqui é programa para debater, levar ideia para você, tratar de tudo e todos os assuntos possíveis e imagináveis Falar que você de tudo quiser. e de todos. Falar de tudo e de todos. É a nossa meta e estamos juntos. A qualquer hora a gente se encontra. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.